Olá, neste vídeo vamos falar sobre direitos de autor. A informação que está aqui apresentada pode ser recolhida, portanto, foi retirada do portal da Seguranet, em seguranet.pt. Este conceito de direitos de autor é um conceito que é muito importante, principalmente quando os alunos, por exemplo, neste caso, estão a fazer trabalhos. Reparem, temos aqui então esta imagem que vocês conseguem ler, que é: descobri este livro na biblioteca. Basta copiar o terceiro capítulo e tem o trabalho de história feito. Descobri que o tal livro está online. É só copiar e colar e está o trabalho feito. Setora, pode ler o meu trabalho neste endereço? Bem, estou a ver que isto é muito usual, principalmente quem trabalha em escolas, sabe que é muito usual os alunos copiarem os trabalhos ou citarem ou copiarem frases de trabalhos que estão na internet. Então, que direitos é que existem? Vamos lá então começar então. Qualquer pessoa pode colocar informações na internet hoje em dia, portanto é muito importante analisar a informação existente. Toda a informação na internet é de fácil reutilização, assim o que levanta o problema dos direitos de autor. Citar as fontes, para além de proteger os direitos de autor, ajuda o utilizador a verificar a credibilidade do artigo e a encontrar mais informação sobre o assunto. Então, o que são direitos de autor? A expressão direitos de autor abrange um conjunto de direitos que é concedido aos autores de obras intelectuais, literárias, artísticas ou científicas, nomeadamente no que se refere ao direito moral sobre a obra e às vantagens económicas provenientes da sua utilização ou exploração. Public Domain. Quando um autor morre, os seus direitos sobre uma obra passam a ser usufruídas pelos seus herdeiros. Segundo as normas e recomendações internacionais, aceitos por Portugal e pela maioria dos países, estes direitos terminam 70 anos após a morte do autor. Fim deste prazo, as obras passam a ser do domínio público, public domain em inglês. Considera-se que os bens que pertencem ao domínio público fazem parte da herança cultural da humanidade, podendo ser usados livremente por qualquer pessoa. Porém, o seu autor continua a ter direitos morais sobre a sua obra, pelo que é necessário citar sempre a sua autoria. Então, e quando é que surgiram as leis sobre os direitos de autor? A origem da expressão direito de autor, segundo a Sociedade Portuguesa de Autores, esta expressão é da autoria de Louis Héricourt, advogado francês que a utilizou em 1725 no decurso de um processo entre livreiros de Paris. E quando é que surgiram as leis sobre os direitos de autor? Os direitos de autor no mundo, em 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. No seu artigo 27º, determina que todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. E em Portugal? Os direitos de autor em Portugal, a primeira lei que segura os direitos de autor, deve-se essencialmente à luta travada por Almeida Garré na defesa da propriedade intelectual e foi aprovada em 1851. O que está na internet está sujeito a direitos de autor? A evolução constante da tecnologia e a consequente invenção de novas formas de reprodução de obras intelectuais, literárias, artísticas ou científicas, como foi o caso da fotocópia, gravações de áudio ou de vídeo, levantam questões éticas que são ultrapassadas pela criação de nova legislação. Também o surgimento da internet levantou novos problemas e desafios no que respeita aos direitos de autor. Por outro lado, muitos utilizadores pensam que todas as obras publicadas na web são públicas e, portanto, passíveis de serem reproduzidas noutros contextos. Nada de mais errado. Todas as publicações que se encontram na web estão sujeitas aos mesmos direitos de autor a que estão sujeitas as publicações em formato tradicional. Então, que cuidados a ter para respeitar os direitos de autor? Sempre que queremos estudar um assunto, devemos consultar os trabalhos publicados por autores especializados nesse tema. Ao realizarmos o nosso trabalho, sentimos muitas vezes a necessidade de usar as palavras desses autores para transmitirmos melhor o que aprendemos e pensamos sobre o assunto. Porém, não nos podemos apropriar daquilo que não fizemos. É preciso identificar, sem sombra de dúvida, o que foi feito por nós e o que foi feito pelos autores que consultamos. Se não procedermos desta forma, podemos ser acusados de plágio, isto é, de apresentarmos como nosso um trabalho que contém partes de uma obra que pertence a outra pessoa, sem a citarmos devidamente.
Que cuidados a ter para respeitar os direitos de autor? Há algumas regras muito simples que deves cumprir. Se copiares extratos de conteúdos para o teu trabalho, identifica sempre as fontes que utilizaste e coloca-as entre aspas, seguidos da respectiva referência. Podes fazer o download de músicas, vídeos, imagens ou outros fecheiros que tenhas certeza que não têm direitos de autor. Existem sites gratuitos para o efeito. Tens, por exemplo, pixabay.com ou oneplash.com, por exemplo. Se usares imagens, animações, vídeos ou sons retirados da internet, deves também colocar o site de proveniência desses conteúdos e deves pedir autorização ao autor ou responsável pelo respectivo site. Os direitos de autor e licença Creative Commons. Existem cerca de 4 licenças, que combinadas dão 6. Okay? Se vocês repararem aqui, nós temos aqui então a licença de atribuição, okay? Que permite que outros editem, copiem, distribuem, executem a sua obra. Portanto, é somente necessário dar crédito ao autor e vem com este símbolozinho. Okay? E depois, a partir daqui, vocês começam a ver que isto vai do menos restritivo para o mais restritivo. A seguir temos a atribuição e partilha pela mesma licença. O share alike é igual à anterior, mas aplicam-se também a obras derivadas. Depois temos a atribuição e não a obras derivadas, ou no derivate. Permite que outros copiem, distribuem e executam a sua obra, mas não obras derivadas a partir da primeira. Aqui não podemos editar a obra, portanto é proibida a sua edição. Nesta seguinte temos a atribuição e uso não comercial. Permite editar e criar obras derivadas sobre a obra licenciada. É proibido o uso comercial. As obras derivadas não precisam ser licenciadas sob estes termos. A próxima é a atribuição e uso não comercial e partilha pela mesma licença. É semelhante à anterior, mas neste caso as obras derivadas precisam de ser licenciadas sob estes termos. E por fim temos a mais restritiva, que é a atribuição e o uso não comercial e não a obras derivadas. Neste caso, aplicam-se as regras cumulativas de cada uma das regras, ou seja, só se pode distribuir a obra. Portanto, como vocês estão a ver, existem aqui então 6 tipos de licenças que conjugadas em 4 tipos. Portanto, como vocês estão a ver, temos aqui o símbolozinho da atribuição, temos a partilha, temos a não a obras derivadas e a não comercial. E depois temos aqui estas últimas duas que são cumulativas. Portanto, e a mais restritiva é a de baixo, é a última, e a menos restritiva é esta. Ok? Portanto, neste vídeo ficamos a conhecer então o que são os direitos de autor e também quais as licenças Creative Commons. Espero que tenham gostado. Até à próxima.